sobre autoestima. E com essa live você vai aprender várias dicas de como você pode desenvolver a sua autoestima. E também você vai aprender alguns hábitos que podem atrapalhar a sua autoestima. O objetivo é abordar diversos aspectos desse tema sobre autoestima, como o que é autoestima, quais as características de uma pessoa com autoestima elevada e o que a falta da autoestima pode causar na sua vida e vários outros aspectos. Eu quero parabenizar você que está aqui assistindo essa live, porque você poderia estar numa rede de entretenimento utilizando seu tempo com outras coisas, mas está aqui para aprender esse conteúdo que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E essa é uma live compartilhada. E eu vou agora convidar a Alessandra, que vai compartilhar comigo aqui essa live. Olá, oi, Manon! Seja bem-vinda! Boa tarde, obrigada! Então, sejam todos bem-vindos aqui para essa live. Você que vai assistir essa live ao vivo, você que vai assistir essa live no replay. Nós vamos trazer bastante conteúdo, né, Alessandra, sobre esse tema da autoestima, para que a gente possa ajudar, né, as pessoas a se perceberem, a se identificarem. Eu vou me apresentar brevemente, depois a Alessandra também se apresenta, para que a gente possa estar entrando no conteúdo. Então, meu nome é Manon Braga Gonçalves, eu sou terapeuta, sou psicanalista, espiritualista, facilitadora do Círculo da Vida, reikiana, sou também advogada e administradora. E a minha paixão é ser humanoterapeuta. Isso que me move, isso que me motiva, assim, me deixa empolgada, né, no trabalho para poder ajudar as pessoas a se ajudarem. Isso é muito gostoso. E eu queria dizer que nas minhas redes sociais eu compartilho conteúdo justamente com essa intenção de desenvolvimento pessoal, para que sejam conteúdos, né, que gerem reflexões para que as pessoas possam estar ali aproveitando e se observando e buscando a melhor versão de si mesmo. E no link da minha bio, nas redes sociais, tem o Instagram, tem o site www.cantodarharmonia.com.br, o meu canal do YouTube, Manon Braga Gonçalves, além do Facebook. E lá no Linktree tem diversos outros conteúdos. Tem artigos sobre humanoterapeuta, tem um e-book sobre autossabotagem. Então, eu convido vocês para visitarem lá o meu Linktree na bio, para que vocês possam conhecer todo o meu trabalho que eu disponibilizo lá, né, para que vocês tenham mais informações sobre o que eu trabalho. Alessandra, fala um pouquinho sobre você. Quem que é a Alessandra Nascimento? Bom, ela já me apresentou, né? Então, eu sou a Alessandra Nascimento. Eu saí do mundo das empresas, do mundo dos negócios, do mundo empresarial e me achei completamente dentro desse mundo holístico. Então, assim, a terapia holística, basicamente, ela é minha essência. E essa essência da terapia holística foi o que efetivamente me ajudou, inclusive no meu processo de autoestima, né? Porque quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que ama, não tem estima, não tem baixa autoestima que te movimente nessa sua vida, né? Então, assim, hoje eu trabalho com a humanoterapeuta, trabalho com florais de bar, trabalho com harmonização de radiestesia, trabalho com círculo da vida, também sou psicanalista espiritualista e trabalho também com tarot terapêutico. Todas essas técnicas no qual eu atuo foram as técnicas que eu utilizei, na realidade elas foram utilizadas em mim. Foi a partir dessa utilização, desse caminho dentro das terapias holísticas como assistida, que eu me apaixonei por esse mundo e eu trouxe essa terapia exatamente para que eu possa trazer também para as outras pessoas aquilo que eu pude aprender na minha vida, que era exatamente ajudar a encontrar a harmonia em viver comigo mesma. Então, a terapia, ela basicamente, ela me trouxe uma outra forma de ver a minha vida. E estamos aqui para poder ajudar todos aqueles que porventura cheguem até nós. Então, Alessandra, para a gente adentrar nesse conteúdo que é muito interessante, é muito instigante, o que você entende, o que é autoestima para você? Como que você vê a autoestima? Bom, eu vejo como um sentimento de estima por nós mesmos, né? Então, assim, é o quanto a gente tem afeto por nós, quanto a gente tem admiração por nós, o quanto a gente se compromete em trazer felicidade para a nossa vida, enquanto a gente se compromete com os nossos prazeres para a nossa vida. Quanto que a gente se valoriza naquilo que a gente faz, o quanto que a gente tem confiança em nós mesmos
E, acima de tudo, eu vejo a autoestima, o quanto a gente tem respeito por nós mesmos quando indivíduos, né? É extremamente importante esse sentido, principalmente do amor e do respeito, porque muitas vezes as pessoas até confundem autoestima como se a gente tivesse esse sentimento, tivesse que receber esse sentimento do outro. E não, é o sentimento que a gente gera por nós mesmos. O outro não interfere nesse processo, pelo menos não é para interferir. O quanto a gente se enxerga dentro desse processo é que vai definir exatamente se nós estamos com uma autoestima alta ou com uma baixa autoestima. E o que é interessante a gente falar sobre esse assunto é que a nossa autoestima, ela é tão importante, mas tão importante dentro da nossa vida, porque ela influencia demais, aliás, ela influencia como um todo o nosso comportamento, as nossas decisões, como a gente se relaciona, seja no trabalho, seja afetivo íntimo, seja com os nossos familiares. Na realidade, ela é de extrema importância, porque ela define exatamente a nossa forma de ser. É isso mesmo. E realmente, né? Então, e a autoestima, mais do que estar satisfeito com a autoimagem, e depois também vai abordar essa questão, né? Que a autoestima é muito mais. E realmente esse apreço, esse respeito, essa afeição, esse acolhimento. Então, é a nossa percepção em relação a nós mesmos e também como os outros nos vê, isso também reflete ali, né, interfere na nossa autoestima. Eu quero superação, é isso mesmo. E a gente também vai abordar, assim, como que a autoestima afeta, né, a vida da pessoa. Porque de acordo, né, com a sua percepção, como você se vê, aquilo vai refletir em todas as áreas da sua vida, na sua área pessoal, familiar, profissional. Então é muito importante, né, você ter esse olhar cauteloso, né, de se acolher, de se respeitar. Então, a maneira como você se vê vai influenciar na sua motivação ou não, vai influenciar também, né, o quanto que você se valoriza, e também, assim, de você se ver como merecedora das suas conquistas. Então, tudo isso tem a ver com a autoestima. E aí também é importante a gente trazer, assim, como que a autoestima, ela é construída. Porque através ali das experiências, né, pessoais, no dia a dia, nos relacionamentos, em todos os vínculos e situações, ela é construída de todo esse contexto. Então, ela é construída, né, aos pouquinhos. Você não é do dia para a noite que a sua autoestima é elevada ou você sente, né, a autoestima baixa. Então, isso é um contexto, é um processo em função das experiências, né, que cada um vive. Então, os comportamentos. O que você acha, Alessandra? Sim, é isso mesmo. A nossa autoestima, a gente tem que prestar muita atenção no nosso dia a dia. Porque, assim, é na vivência, no decorrer do dia, do que a gente vem fazendo da nossa vida, que a gente vem fortalecendo, que efetivamente somos. A todo momento, a nossa vida, assim, a gente não vai ter só situações legais, né, no nosso dia a dia. Nós temos exatamente os obstáculos, que é o que nos eleva para que possamos, inclusive, através desses obstáculos, crescermos. Mas e como a gente lida com esses obstáculos? Então, assim, no dia a dia a gente precisa prestar muita atenção, né? Porque ali a gente vai fortalecendo quem efetivamente somos. E se por um acaso a gente identifica que tem algum gap, alguma coisa no qual a gente precisa olhar, aí a gente está mais, como está mais próximo do acontecimento, a gente consegue, muitas vezes, buscar uma forma de ajuda para entender que situação é aquela que ainda me incomoda, o que eu me incomodo ainda com aquele tipo de situação que está me acontecendo. Isso mesmo, é verdade. E como o Neto tinha comentado ali atrás, a questão assim, da autoestima e da autoimagem. Aí lembrando, né, que a autoimagem não é pelo fato de você estar arrumadinha, bem vestida, né, de batom, que aquilo ali você vai estar com a autoestima elevada. Porque a pessoa pode exteriormente estar muito bem, aparentemente, né? Estar ali linda, maravilhosa, mas com a sua autoestima, às vezes ali, drenada, né? Uma baixa autoestima. Então, não é o exterior, não é o fator externo que vai compor. É importante, sim, também, claro, né? A questão da autoimagem também, mas ela não é o todo, né? É uma parte da autoestima. O que você acha, Alessandra, em relação à autoimagem? E o engraçado é como as pessoas, na realidade, confundem, né? Até hoje, em alguns atendimentos, as pessoas falam, não, hoje eu já não amanheci muito legal.
Aí tá, eu acho que eu vou dar um tapa ali na beleza, que é para ver se eleva a autoestima. E não tenta entender o porquê que você não amanheceu muito legal. Não Entendeu? Vai é? melhorar um pouquinho? Vai, você vai no salão, mexe no cabelo, mexe na sobrancelha, faz uma maquiagem, vai ficar legal? Vai, mas ela vai elevar temporariamente. Daqui a pouco, a beleza ou aquela maquiagem sai, daqui a pouco você já se acostuma com aquele padrão e aquilo já não interfere mais positivamente em você. Na realidade, quando a gente não está legal, a gente precisa buscar, entender exatamente o que está gerando essa minha insatisfação. O que tem ali que eu preciso aprender, ou o que tem ali que eu preciso buscar para entender. É verdade. Isso. Alessandra, e também é interessante a gente trazer aqui sobre também os tipos de autoestima, né? Porque assim, a gente tem autoestima baixa, autoestima elevada, autoestima equilibrada e aquela autoestima demasiadamente elevada. E o outro, antes de também abordar sobre isso, eu queria trazer também aqui sobre a autoestima coletiva. É muito interessante, lembra, por exemplo, lá naquele final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha? Olha como que ficou a autoestima do time dos jogadores de futebol. Olha como ficou a autoestima do Brasil, né, o conhecido país do futebol, tendo tido, né, aquele resultado. Então, olha que interessante também a questão assim, da autoestima coletiva. Às vezes fala também a autoestima de uma empresa, né, que é ali todos os funcionários, né, ali o aspecto corporativo. Então, a autoestima também a gente pode ter esse outro olhar, né, além do pessoal, o coletivo nesse contexto. E muito interessante. Essa última que você abordou, na realidade, eu desconhecia. E nunca tinha prestado atenção por esse prisma. Uhum. Pois é, por isso é interessante, né? Como a gente vai refletindo assim, e é legal esse olhar, porque você sai do quadrado, porque às vezes a gente só fica, né, com aquela visão ali do básico no sentido o que é trazido. E por isso que é interessante também a gente refletir assim e ver outros aspectos, outros ângulos. Por isso que é bacana, né, a troca, esse debate aqui para a gente trazer e enriquecendo, né, esse outros olhares também. É bem Sim. interessante, não é? Alessandra, e quando assim, as características, né, de uma pessoa com autoestima elevada, como que a gente, né, poderia abordar e trazer assim, quem tem autoestima elevada, né, geralmente quais comportamentos, como é que se sente, como que seria essa questão, né, da autoestima elevada nas pessoas? Olha, eu vejo muito como aquela pessoa que é dona de si, tá? Ela se aceita exatamente como ela é. E é Legal. interessante a gente abordar a questão da autoestima elevada, porque assim, não é só porque a autoestima elevada é exatamente ela se aceitar como ela é. E ali dentro não significa que lá ela só tem pontos positivos, não. Ela aceita exatamente o que ela aceita, aquilo que ela tem de muito bom, e ela aceita exatamente aquilo que ela precisa melhorar. Ela não se julga. A pessoa que tem autoestima elevada, ela aceita as críticas das outras pessoas. Entendeu? Ela não fica ali com milindre caso alguém fale alguma coisa. Não, ela pode até debater, mas aquela é a opinião dela e pronto. Ela respeita a opinião do outro, mas ela não vai mudar mediante a opinião do outro porque aquilo é a verdade dela. Então, assim, é muito interessante essa questão dessas atitudes, porque assim, ela se torna muito mais aberta. Aberta à troca, aberta à receptividade, né? Então, assim, é uma pessoa que basicamente ela não tem problema em encarar desafios. Ela não tem medo. O máximo que ela pode falar é o seguinte: olha, eu não sei como faz, mas eu vou fazer. Então é aquela que mete as caras, que vai para frente. Não é? É isso mesmo, e é muito legal isso. Realmente, você se posicionar, né, energeticamente e no sentido de manter sua posição ali, seu posicionamento. E essa questão que você falou, reconhecer, né, pontos fortes e fracos. Por quê? É entender que nem todo mundo é perfeito e que tá tudo certo e faz parte, né, e aprender a lidar com as críticas, ouvir as críticas de uma maneira construtiva, sem aquilo afetar, né, de uma maneira de deixar, às vezes, de baixo astral, né? Então, ouve e reflete. Se fizer sentido, fala, poxa, legal, vou pensar sobre isso e vou rever. Ou senão, olha, isso não me pertence, né? E deixa pra lá. É muito legal isso. Você se sustenta, né? Na sua posição, no seu ser ali, na sua personalidade, no seu comportamento, né? Muito legal. Então, reflete muito a questão da segurança, da confiança, né? Em si mesmo. Sim. A confiança e segurança em si mesmo. Né? E Você não sabe depender também da do seu coisa do potencial. outro.
e não depender da aprovação do outro, não precisa disso, né? A pessoa com autoestima elevada. Agora também é interessante, Alessandra, a gente vê também aquele aspecto da autoestima ultra elevada, demasiadamente elevada, que a pessoa se acha tanto, que às vezes também passa na outra polaridade, às vezes para arrogância, né? Então também é um outro extremo. Então a gente tomar cuidado, né, com isso. É o caminho do meio, né? Que é o de Mas assim, equilíbrio. eu acredito muito que nesse caso que eu acho que se chamaria mais ou menos inflada, né? É tanta autoestima que assim, eu te pergunto, geralmente tudo que é em excesso pressupõe uma falta. Será que aquela pessoa tem realmente essa autoestima toda? Ou ela quer simplesmente te fazer acreditar que ela tem realmente essa autoestima toda? Entendeu? Então, assim, gera-se atitude de muita prepotência, né? Então, ao invés de muitas vezes você mostrar para a pessoa que você se banca, mas não de uma forma agressiva, mas que você se banca porque você se garante, você acredita em você, não, você muitas vezes coloca atitudes de prepotência, de se sentir superior a outras pessoas, né? Então, assim, eu não Uhum. gosto não. É verdade. E você falando isso, me veio também aqui à mente essa questão de máscaras, né? A pessoa veste Muito. uma máscara ali e até no mecanismo de defesa, né? Na arrogância, na prepotência e tudo, mascarando, né? Escondendo uma fragilidade ou algo que não quer expor, né? Por não se aceitar ali nas suas vulnerabilidades. Porque todo mundo tem suas potências, mas também tem suas vulnerabilidades, né? E encarar isso Sim. é importante. E é interessante, assim, a gente prestar muita atenção, porque como todo mundo que quer, basicamente, publica o que quer, e às vezes a gente fica buscando no outro, né? Muitas vezes a gente não tá legal, aí abre no Instagram, vai ver a felicidade do outro, e a gente não necessariamente sabe se aquilo é verdade, né? Então, o quanto que a gente vive de ilusão nesse mundo das mídias, né? Então, assim, sempre se baseie por você mesmo, né? Sempre olhe para você. Não fica olhando muito a vida do outro, ou a forma como o outro se expressa, porque não significa que aquilo é verdadeiro. Se for verdadeiro, que seja ótimo para ele. E que cada um busque a sua verdade dentro das suas condições. Isso mesmo, maravilha. Isso aí. Eu gostaria de trazer aqui um pouquinho também sobre algumas dicas de como desenvolver autoestima. Por quê? Para quem tem autoestima elevada, legal, bacana, né? Vamos manter ali. Mas tem muitos que às vezes têm aquela autoestima baixa e às vezes nem se reconhece que aquela autoestima, né, tá baixa assim. E aí, o que que pode fazer, né, para dar um gás, para dar um up, né? Para poder você se ver, se reconhecer e se valorizar? Aí vou trazer aqui algumas, a gente vai trocando. Alessandra, eu queria trazer aqui assim, a questão da comemoração das conquistas. Por quê? Às vezes a pessoa não valoriza as pequenas conquistas, né, que tem ali no dia a dia, o passo a passo, que às vezes enxerga tão longe, tão lá na frente, e acha, né, que só vai ser feliz quando atingir aquilo que está lá muito distante. Né, infelizmente, esquece de olhar cada passinho, cada pequena conquista, que é importante você olhar para isso como uma vitória, porque isso vai te ajudar. Você concorda, Alessandra? Concordo, e traria isso e aumentaria isso até mesmo para um outro aspecto, por exemplo, essa questão das nossas conquistas, do nosso estado de presença, né? O que muitas vezes a gente às vezes fica assim, serei feliz apenas quando eu me aposentar? Não. Serei feliz quando os meus filhos se formarem? Não. Serei feliz quando alguma coisa acontecer. Só que você esquece que algumas conquistas que você vai fazer no seu dia a dia é exatamente o que você pontuou, a gente não valoriza. A gente sempre posterga para o dia de amanhã. E vai querer comemorar no dia de amanhã essas pequenas conquistas que daqui a pouco estão esquecidas. E a gente precisa, a todo momento, nutrir a nós mesmos, né? A gente não vai... a gente precisa nutrir nós mesmos com o nosso valor, com as conquistas que a gente sabe o sacrifício que a gente tem para poder chegar até aí. Então, a gente precisa valorizar isso no hoje, valorizar isso no amanhã. Porque aí, no final, quando tiver um produto legal, é só festa. É só festa. Mas a gente precisa, no decorrer desse percurso, se nutrir. Verdade. E, Alessandra, quando você fala isso, também vê que é o aqui e agora, né? Então, você valorizar e viver o momento. Sabe aquela velha história que se alguém compra uma roupa ou ganha uma roupa bem linda e maravilhosa e fica esperando o ideal, né? De algum dia usufruir daquilo? Então, tipo assim, se você tem, né, algo bacana, algo legal ali, aproveita isso no momento. Esperar o quê? Esperar pra quê? Né? Então, se
se presenteie, né? Se valoriza e se permita, né? Utilizar tudo isso. Exatamente, exatamente isso. É, e olha aqui, outras dicas, né? Que fala aqui sobre você envolver com atividades que lhe dá prazer. Porque isso também é muito importante. Não significa que tudo que a gente vai fazer na vida é prazeroso. Muitas vezes, para a gente, né, atingir aquilo que a gente quer, a gente precisa fazer aquilo que a gente não quer. Mas também é muito importante a gente também, né, parte do nosso tempo despender ali com coisas que são prazerosas, que são agradáveis, que vão nos fazer bem. Isso é mexer, inclusive, com os hormônios e elevar ali, né, toda a nossa questão hormonal e nossa felicidade. Então, isso é importante, a questão, né, de atividades com coisas que se gostam. E outro ponto aqui também, que eu trouxe que é assim, falar menos e agradecer mais. O que eu quero dizer com isso, queria trazer aqui para reflexão, porque às vezes o falar menos é no sentido, tipo assim, para de reclamar, para de ficar olhando só o lado negativo, só as coisas ruins, e olha ali a terapia da gratidão, quanta coisa que você pode ser grata, porque já tem hoje, agora, né, sem os condicionantes, tem que, como você disse lá, né, quando eu casar, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um filho, né, que eu vou ser feliz, ou que seja, não precisa disso. Então, olha, né, pro aqui e agora de novo, e olha aí a gratidão. Quanta coisa que a gente tem para agradecer, e às vezes a gente não valoriza, né, Alessandra? Exatamente. E assim, a questão da gratidão, ela é extremamente importante na nossa vida. Porque quanto mais a gente reclama, mais disso a gente traz para nós, né? Então, se eu reclamo que a vida não tá boa, mais de vida ruim eu tô trazendo para mim. Mas a partir do momento que eu começo a agradecer, agradecer por ter aberto meus olhos, agradecer por caminhar, agradecer por ter o alimento na minha mesa, tá? Independente se é bem o que eu queria comer ou não, mas eu agradeço por ter o alimento que vai me nutrir, tudo muda na nossa vida. Você não tem noção, vocês não têm noção quando a gente, a melhora que a gente traz para nós, quando a gente começa, quando a gente deixa de reclamar, de clamar novamente aquilo que já não está bom, e a gente começa a agradecer aquilo que nós temos. Dá-se um quentinho no coração e você começa a ver a vida de uma outra forma. E também, olha aqui, mais dicas para levar a sua autoestima. Esteja perto de pessoas que te fazem bem, que, né, te desejam ser melhor. Então, a gente pode filtrar. Nem sempre a gente vai estar só com quem nos quer bem. Por exemplo, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes o chefe ou determinada circunstância. Então, você estaria numa situação de uma formalidade, que você não tem escolhas. Mas em vários momentos você pode escolher. Então, esteja perto, né, de pessoas que te fazem bem, que te nutrem. Você falou muito a questão da nutrição, né? Então, tem uma troca de energia positiva, algo bom. Então, isso é importante, né, também. E outra coisa também, Alessandra, assim, acreditar nos elogios. Por quê? Quantas vezes a gente recebe elogios e fala, que nada, nossa, besteira, isso é tão simples, isso é tão bom. Então, né, o outro está enxergando ali a sua potência, a sua capacidade, o seu valor, e você mesmo, às vezes, menospreza. Você mesmo, né, acha aquilo insignificante e não se dá o valor. Isso acontece muito. Já aconteceu com você alguma vez, Alessandra? Várias vezes na minha vida. Eu falava, não, eu não fiz mais do que minha obrigação. Não é? Hoje não mais. Hoje isso já não acontece mais. É verdade. E outros pontos aqui, é assim, a gente realmente enxergar a nossa beleza. Então, que você possa enxergar a sua beleza. E a beleza não é só a beleza externa, né? Não é só você ser bonita, ser charmosa, também é a sua beleza interior. Então, olha para a sua beleza. E também, outro ponto para ajudar na sua autoestima é aprender a lidar com as emoções. Então, muitas vezes a gente não controla aquilo que nos chega, mas a gente pode avaliar e raciocinar e ali fazer escolhas, né? De como que eu vou lidar com as emoções em função do contexto daquilo que me chega. Então, isso também vai refletir muito na minha autoestima. O que você acha, Alessandra? Acho também, acho perfeitamente. E assim, eu acrescentaria nessas dicas de autoestima, tá? Assim, vamos buscar, principalmente, por exemplo, quando nós passamos por alguma situação na vida, a gente vai no psicólogo, vai no terapeuta, e todo mundo fala assim, se ame. O que falta para você é amor, amor próprio. E eu vou dizer uma coisa, o amor próprio, na realidade, ele é uma escolha.
A gente tem a escolha de nos amarmos e a escolha de simplesmente vivermos exatamente da forma como estamos. E o amor próprio, essa escolha de nos amarmos, ela requer um outro item, porque assim, a gente quando escolhe nos amarmos, a gente precisa se conhecer. E como essa questão do autoconhecimento é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. Porque ali, por exemplo, quando a gente escolhe se conhecer, ali a gente precisa tirar alguns véus, a gente vai tirar algumas máscaras, porque a gente precisa ser íntegro com nós mesmos. E ali não tem por onde fugir, né? Porque às vezes a gente pode esconder algumas coisas que a gente não gosta de algumas pessoas, né? Para algumas pessoas. E para a gente mesmo não tem por onde escolher. A gente não tem como esconder, a gente precisa nos mostrar para nós mesmos. E dentro desse contexto todo, dessa questão do autoconhecimento, a gente precisa, quando entrar para dentro mesmo, quando entrar para dentro de si, o que a gente precisa então fazer? Olhar com olhos de aceitação de quem nós somos. Depois que a gente se aceitar como nós somos, a gente precisa se acolher. Porque a gente não vai esperar o acolhimento do de fora, do externo, não. A gente precisa se acolher. Porque se a gente não se acolher, quem irá nos acolher? Se a gente virar as costas para nós mesmos, quem irá nos acolher? E além disso, quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente enxerga que não está legal na nossa vida, a gente toma atitude e muda. Mas muda não pelo outro, a gente muda por nós mesmos. Então, assim, não tem... a autoestima, ela está muito ligada, extremamente ligada nesse processo de autoconhecimento. Ela está extremamente ligada num outro processo, que é um processo de autocompaixão. Você já pensou quantas vezes na vida a gente tem compaixão pelo outro, mas a gente se pune constantemente? Quantas vezes na vida a gente aponta o dedo para nós, nos criticando? No quesito, inclusive, de não valorizarmos as pequenas coisas, porque a gente acha que isso é banal, isso é normal, e não é. Não é. Tudo tem a sua energia, tudo tem o seu valor. Então, assim, tem toda essa questão da gente buscar esse autoconhecimento, buscar essa autocompaixão, ser solidária com a gente mesmo. Isso é extremamente importante nesse processo. O que você acha, mamãe? Maravilha, Alessandra. Eu acrescentaria também, dentro desse combo do autodescobrimento, né, de olhar para si, também para ajudar ele a desenvolver e a elevar a autoestima, a questão... Então, acrescentando, Alessandra, essa questão aí do autodescobrimento, olhar para si, também muito assim, da confiar, né, a questão da confiança, de confiar em si mesmo. Então, acreditar em si, acreditar nos seus valores, na sua potência, e não esperar, né, ser motivada, ser validada, não esperar nada do externo. Isso realmente assim tem que vir de dentro. E você falou que também a questão de conquistas, de metas, a importância também de, para fins de autoestima, você definir metas realistas. Então, assim, você definindo metas realistas, você consegue alcançar aquilo aos pouquinhos. É como eu tinha comentado antes, né? Não adianta você colocar algo tão gigante, tão lá na frente, porque você vai se frustrar, vai se decepcionar. Então, coloque para si mesmo, né, pequenas metas que possam ser alcançadas e ali vai gradativamente, né, ampliando, aumentando para você atingir o seu objetivo. Metas objetivas e alcança, você se sente ali, né, motivada, que eleva a sua autoestima. Nesse caminho aí dessas metas realistas, a gente vai nutrindo a credibilidade em nós mesmos. Porque assim, às vezes a gente promete alguma coisa para o outro e a gente cumpre. Quando é para nós, raramente. Se você não colocar realmente uma meta para você cumprir, um passo a passo, mas você pegar isso como algo prazeroso para você, e você se colocar como prioridade nessa situação. Então, é cumprir exatamente aquilo que você prometeu para si mesma. Ah, não, eu vou fazer primeiro para o meu filho, eu vou fazer primeiro para minha mãe, eu vou fazer primeiro para... Não! Você precisa entender que você é um ser individual. E para você... A pessoa mais importante desse mundo, para que você possa dar o melhor para o outro, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para os seus netos, você precisa dar o melhor para si. Então, parte de você para o outro. Então, assim, tem que ter credibilidade, mas é consigo mesma. Porque a gente faz tudo para o outro. Se prometer, principalmente, eu sou aquele tipo, prometi, posso até
ter prometido de uma forma, mas eu prometi, eu cumpro. Mas e para mim? Quantas vezes eu não cumpro aquilo que eu prometo? É verdade. Maravilha. E aí isso também já entra aqui também no outro contexto sobre assim, comportamento de pessoa que tem, né, uma autoestima, uma boa autoestima, né? Uma autoestima elevada. Que é justamente, olha, não permanecer muito tempo por situações de abuso ou exploração. Então, né, você querer ajudar, você querer fazer o bem, tá certo. Mas também olha para si, olha aí, né, o autocuidado, olha aí também você se permitir a também estar em primeiro lugar, né? E muitas vezes, então não é só fazer pelo outro e esquecendo de si. Então, quem tem autoestima elevada, né, ela não se permite estar ali naquele abuso, naquela situação, né, de exploração. Não significa que não vai ajudar, que não vai fazer algo, mas também não vai ser né, manipulada, não vai ser induzida. Ela se respeita, né? Ela se impõe, ela se coloca. Uma frase que eu aprendi, que eu trouxe para minha vida e que às vezes eu falo até mesmo para as pessoas no qual eu atendo, eu falo o seguinte, que eu estou onde eu me coloquei. Perfeito. E o outro também está onde ele se colocou. Então não significa que eu não vou ajudar, mas eu vou ajudar a partir do momento que eu sou solicitada a ajudar e desde que eu não prejudique a mim mesma. Uhum. Isso não é egoísmo, gente. Eu posso garantir que isso não é egoísmo. Porque eu só vou poder dar o melhor para o outro a partir do momento que eu tenho o melhor comigo. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tem outro jeito. Maravilha. E quando você fala que isso não é egoísmo, isso é amor próprio, né, É Alessandra? amor É você próprio. se permitir olhar para si e falar, não, calma, agora é minha vez, agora sou eu, né? Então, olha para isso. Outro comportamento aqui, né, de pessoas que têm autoestima, uma boa autoestima, é não permitir que o julgamento alheio, né, interfira em suas decisões. Então, ela pode até, também já comentado da outra vez, mas estou trazendo aqui novamente. Então, você pode até ouvir a opinião do outro, mas filtra. Aquilo ali não vai te induzir, aquilo ali, né, não vai te fazer ser o que o outro está dizendo. É a opinião dele e está tudo certo, né? Então, você não se permitir ter que a opinião do outro, né, te traga um peso ou te imponha certos padrões ou certos rótulos, né? Sem ser. É só o que o outro acha e tá tudo bem. Não, porque a gente, quando a gente está com a autoestima alta, a gente, na realidade, a gente garante a nossa verdade. Não é? Não tem porquê. Aham, é isso mesmo. E garantindo a nossa verdade, né? Chega um outro ponto aqui, no sentido de não sentir vergonha de si mesmo. Tipo assim, eu sou o que sou, como sou, e tá tudo bem. É meu temperamento, é minha característica, é meu jeito, e tô convivendo, né? Tô aceitando isso como, né? Muito ali da aceitação, e é o meu jeito, e tá tudo bem. Isso traz uma sensação tão grande de liberdade, tá? Uma sensação tão grande de liberdade que você não tem noção. Quem passa por esse processo. É muito legal. Alessandra, vamos trazer aqui um pouquinho agora, porque a gente está falando muito, muito, muito da autoestima. Vamos falar agora um pouquinho sobre a baixa autoestima, porque isso também é outra polaridade que também tem que ser olhada, né, e com cuidado, e para a gente, né, trazer aqui um pouquinho sobre os reflexos, né, e o que que isso pode causar, e para que a gente também fique atenta. Nossa, né, a algum momento pode ser que a gente vá oscilar, a gente não necessariamente vai estar o tempo todo, né, com a autoestima elevada. Como fala que nós estamos numa grande escola. Então, faz parte a oscilação, né? Mas que a gente olhe para isso e, tendo conhecimento disso, a gente não permitir que fique muito tempo lá com essa baixa autoestima, né? Que isso também pode trazer situações e até somatizando no físico, né? Aspecto de doença no corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em relação a isso. Aí, como que você vê, Alessandra? O que você acha dessa questão da autoestima? Características? Bom, infelizmente hoje a baixa autoestima ela é enorme dentro da população, né, do mundo. As pessoas hoje elas basicamente elas não se enxergam, né? Elas não se enxergam muitas vezes como um ser individual mesmo. E eu tenho percebido, por exemplo, principalmente nos meus atendimentos, como influencia quando a gente entrega, por exemplo, a nossa autoestima, quando a gente entrega ou a gente espera do outro isso. Né? Então, assim, eu tenho percebido nos meus atendimentos como as pessoas hoje, elas estão com falta, num processo muito grande de solidão, mas é um processo de solidão delas mesmas.
A baixa autoestima delas, ela tá no chão. Parece que abriram um buraco e enfiou dentro. Entendeu? Então, são pessoas extremamente que hoje estão com um processo depressivo, extremamente negativas com tudo que acontece na vida. Elas não têm coragem, por exemplo, eu quando vou fazer um atendimento, eu fico buscando o olho da pessoa, não, ela sempre abaixa os olhos, elas não têm coragem de encarar. Por mais que eu acolha da forma mais assim amorosa do mundo, e isso a gente vai com o tempo, né? Vai melhorando até criar esse vínculo, principalmente de confiança entre a gente. Mas são pessoas extremamente estressadas, com um processo de ansiedade, com um processo de choro, que chora do nada, não encontra sentido para a vida, né? Então, assim, isso é muito triste, porque essa baixa autoestima parece que está muito longe, mas não, está tão perto da gente. Isso está tão perto, por exemplo. Eu mesma fui produto disso durante muitos anos da minha vida, né? Porque dentro de um processo que eu trouxe relacionado até mesmo à questão da minha infância, num processo no qual eu me perdi de mim mesma. Então, assim, é um processo muito triste que, com as terapias, eu consegui me libertar disso. E é assim, é maravilhoso a sensação, porque, lógico, a gente não sai de uma baixa e vai para uma alta, não, a gente oscila. De vez em quando a gente está na alta, de vez em quando vem para uma baixa. Mas quando a gente vem para uma baixa, a gente começa a perceber, fala, poxa, o que tem aí que eu ainda não estou entendendo? O que tem aí que eu preciso tratar, o que eu preciso olhar? Colocar um foco para poder entender, para que eu possa aceitar ou mesmo tratar energeticamente esse tipo de situação que ainda vem me causando ou vem diminuindo a minha autoestima, a minha baixa autoestima. Uhum. É isso mesmo, aí eu ganho de consciência, né? De olhar para aquela situação, entender o que que gatilha, né? O que que desperta, o que que te leva àquilo, para poder, né, estar ressignificando e mudando e saindo daquela postura. E quando fala aqui, né, de baixa autoestima, então, assim, várias causas, né, que ela pode gerar, então, ali, em relação a sentimentos de inferioridade, aí vem para autocrítica, né, a autocensura. Então, olha ali, você se punindo, você sendo algoz de si mesmo, né, você se chicoteando. E isso traz consequências muito danosas, né? E a autoestima, tremendamente, não é? E ela está muito ligada assim, à dificuldade justamente de autoaceitação, de amor próprio e a, né, falta do autoconhecimento. Então, olha o quanto que é importante a pessoa, né, olhar para se conhecer, se perceber, né, para se valorizar. Além disso, gatilha também a questão de vícios, né? Quando a gente está com baixa autoestima, a gente vai tem pessoas que vão muito para o sentido da bebida, tem pessoas que vão muito para as drogas ou para o cigarro, né? Não, deixa eu desestressar um pouquinho aqui, para elevar um pouquinho, às vezes com vício, com um cigarro, com uma bebida. Eu, por exemplo, como eu não bebia e não fumava, a minha forma de gatilho, muitas vezes para ver se elevava um pouquinho a questão da minha autoestima, era gastar, comprar. Eu trabalhava do lado de um shopping, então eu passava por dentro dele e lá eu fazia a festa. E muitas vezes, muitas vezes eu fazia? Eu fazia a festa, comprava tudo, aí lógico, você eleva um pouquinho, né? Mas muito pouco. Era o tempo de chegar em casa, abrir o guarda-roupa e enfiar tudo dentro. E não necessariamente usar. Então, a gente precisa olhar muito, muito, com muito cuidado para toda essa situação, porque essa questão de baixa autoestima, ela é resultado, realmente. Ela muitas vezes provoca uma questão de vícios, né? Porque às vezes a gente tenta buscar de outras formas algo que nos eleve um pouquinho, nos dê um pouco de alegria, só que é tudo temporário, gente. É tudo temporário. Uhum. Alessandra, incrível você falando isso, né? Me remeteu aqui realmente essas compulsões, né? Você falou do comprar, da bebida, do cigarro, a comida. Então, tudo é válvulas de escape, né? Para escamotear, às vezes, algum sentimento, né? Alguma situação ali. Então, também, assim, outras características, né? Da pessoa com baixa autoestima, então, ela não se sente capaz de alcançar resultados, de atingir metas, né? De realizar seus sonhos. Então, ela se põe tão para baixo, ela se põe tão ali, né? Se denigrindo, e com isso, ela não permite, assim, aproveitar oportunidades que às vezes possam surgir. Então, ela perde essas oportunidades, né? Por não se julgar capaz. Exatamente. Né? Não acredita em si. Ela tem todo um processo de achar que ela é perseguida,
entendeu? Então, assim, vira uma neura dentro da mente de uma pessoa que não tem autoestima. Pois é, e com isso ela prejudica seu próprio autodesenvolvimento, né, em função de todos esses complexos, né, que traz para si. E aí, naquela questão de fazer comparações vazias, como você tinha falado lá também anteriormente, né, a comparação com o outro, e se comparando o seu bastidor com o palco da vida do outro, sem saber o que o outro já passou. E... Exatamente. Porque, assim, todos nós somos seres únicos. E por sermos únicos, nós somos diferentes. Cada um tem a sua essência, cada um tem aquilo que faz que outra pessoa não faz. E a gente, basicamente, a gente não tem que se comparar com o outro. O outro é diferente. O mundo dele é diferente, a essência é diferente. E se tivermos que nos compararmos, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. verdade. O ontem, hoje eu estou bem melhor do que eu estava ontem. E possivelmente amanhã, se eu fizer por onde, eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Então, sempre a nossa comparação tem que ser com nós mesmos. Sempre a comparação tem que ser com aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E não ficar olhando no quintal do vizinho, na vida do outro na internet. Não é esse o nível de comparação. Porque cada um está exatamente onde tem que estar. É verdade. É isso mesmo. Então, olha só, como é consequência da baixa autoestima, né? O que a baixa autoestima pode causar? Então, cuidado, né? Que ela pode levar a depressão, ansiedade, estresse e várias outras, né, consequências ali no físico e que pode trazer, né, transtornos e situação muito complicada. Então, é olhar para isso. E fora a desarmonia que causa na convivência com nós mesmos. E pensa na desarmonia que causa na convivência no nosso lar, com as pessoas que convivem com a gente, com as pessoas que convivem com as pessoas que convivem com a gente. Então, tudo isso vira uma bagunça generalizada, né? Pelo fato da gente não acreditar em nós. É isso mesmo. E um outro foco aqui também, Alessandra, sobre essa relação à baixa autoestima no trabalho. Por quê? Às vezes a pessoa fica tão focada ali no perfeccionismo, né, numa exigência dela consigo mesmo. E a gente sabe, né, que nem tudo é perfeito e não precisa ser. Então, para, né, se libertar dessa exigência do perfeccionismo. E também esse olhar, né, que não tem a obrigação de agradar o tempo todo mundo. E que tá tudo bem, tá tudo certo. Como você não tem essa obrigação, o outro também não. Então, liberta disso, né? E Isso. aprimorando ali suas habilidades, seus conhecimentos, né? E vendo erros, não como erro, mas como aprendizados, né? Como situações e formas de fazer diferente. Isso. E, gente, quem é que não erra nessa vida? Só quem não faz nada. É Né? verdade. Se eu não me movimentar para lugar nenhum, beleza. E a grande maioria das pessoas, elas não erram porque querem. Acontece. Né? E é muito básico a gente dizer que o erro é humano. O erro é humano, sim. E o erro é humano no sentido de que às vezes a gente precisa errar para aprender a fazer diferente. Porque às vezes a gente passa tão despercebida na correria do dia a dia que às vezes a gente não se percebe que determinadas situações levam a uma baixa autoestima, alguma coisa no qual você precisa colocar um olhar mais direcionado para isso. Para quê? Para que você possa viver em harmonia com você mesma, porque isso é bom demais, gente, é bom demais. Maravilha. Então, aqui, né, então, fechando aqui e recapitulando, para deixar isso bem frisado, né? Então, assim, hábitos que atrapalham a sua autoestima. Presta atenção e foge disso. Autocríticas muito rígidas, né, consigo mesmo, quando acontecem erros. Não reconhecer suas vitórias. Não reconhecer ou diminuir suas habilidades e capacidades. Reclamar constantemente. Ficar se comparando muito com o outro e colocar a vantagem dos outros, né, acima dos seus propósitos. Então, foi tudo que a gente falou, né, Alessandra, de uma maneira que mais enxuta, para que as pessoas olhem para isso, né, e se libertem disso, né? Não seja tanto algoz consigo mesmo, né? E eu ainda acrescentaria para que elas comecem a olhar no sentido de buscar esse autoconhecimento, buscar ter amor por si mesmo, buscar ter autocompaixão por si mesmo, parar de ficar se batendo por qualquer coisa na sua vida. Principalmente no sentido de você parar de se culpar.
por tudo que acontece, seja da pequena até a grande situação que ocorreu na sua vida. Tudo tem um propósito, gente. Tudo tem um propósito. E nem que seja para a gente aprender a fazer diferente. Então, assim, se não formos nós mesmos para nos acolhermos, quem vai acolher? E essa frequência que a gente tem com a gente, quando a gente se ama, quando a gente se gosta, quando a gente se aceita, essa frequência, é mais disso que a gente traz pra gente. Que aí as pessoas que chegam para nós, seja num relacionamento, seja de família, seja de namoro, seja de amizade, ela vai chegar naquela frequência que nós temos. Agora, se a gente ficar se maltratando, se martirizando, né, reclamando de tudo na vida, é só isso que a gente atrai. Então vamos mudar o foco disso daí, porque eu tenho certeza que no final das contas a gente melhora. Maravilha. Alessandra, e você estava falando, tudo isso que você estava dizendo também tem a ver né, com o desenvolver e aumentar a autoestima, que é justamente isso, né, para estar fortalecendo. Então, né, justamente o parar de se comparar com os outros, né, o cuidar de si mesmo, o autocuidado em todos os sentidos, né, até com o próprio corpo, a prática da autocompaixão. Você falou muito da autocompaixão. Né, anteriormente. Então, muito isso na autocompaixão. Olha, abrace a dúvida, né, no sentido ali dos erros, da incerteza, permita-se, né, viver. A parte de realizar experiências comportamentais, o eliminar pensamentos negativos e preocupantes, foi aquilo que você falou também, né, que só pensar no negativo que vai acabar atraindo. Então, né, olha a lei da atração aí. E quando fala que aproveitar o momento em que está vivendo, a gente falou muito do aqui e agora, né? Olhar para o hoje, para o momento, sem preocupar, né? Com o futuro e sem se estressar com o passado, o que passou, passou. E como fala, né? A vida é curta e preciosa, né? Então, para que possa viver com mais leveza, né? Exatamente isso, a vida, você falou tudo, a vida é curta e preciosa, e por isso que a gente precisa sempre trazer para o estado de presença. Sempre viver o aqui e agora, e aqui e agora você faça o melhor por você. Porque quando você faz o melhor para você, você se fortifica, você fica totalmente fortalecida e você consegue dar o seu melhor para o outro. Então, sempre priorize-se a você para você conseguir dar o melhor para o outro. E nunca é o outro, porque não tem aquele... Eu acho que é um provérbio, me desculpa porque eu não entendo direito, tá? Da igreja que fala, amai ao outro, mas como a ti mesmo. Então, ame-se primeiro, para depois você conseguir amar o outro. Para você conseguir entregar o seu verdadeiro amor para o outro. Porque quando a gente não se ama, e a gente tem muito amor pelo outro, ou não, eu não enxergo isso como amor, na realidade a gente tem muito apego. Apego para tapar algum buraco, né? Alguma dor que a gente tem internamente. Então, assim, se priorize em tudo na sua vida. Porque aí você vai conseguir dar o melhor para o outro. Nossa, maravilha. E você falando isso, também aqui, né, sobre dicas de como construir uma autoimagem forte que vai refletir na autoestima também. Então, tudo isso aí que você falou, e né, justamente refletindo sobre quem é você mesmo, né? E volta de novo ali para o autodescobrimento, você olhar para si, né, se enxergar, se reconhecer, se descobrir. E né, que você ser sincero consigo mesmo. Isso tem a ver com a autenticidade, né? Então, você sendo sincero é aquilo de acordo com o que você pensa, com o que você sente e com o que você age. Então, sendo sincero consigo mesmo, sendo a sua verdadeira, a sua essência, aquilo ali vai fortalecer, né, a sua autoimagem e a sua autoestima. E também o aprender, né, com os erros, então se perdoar. Né? E também vem o tripé do perdão, né? É você perdoar o outro quando necessário, né? Pedir perdão e se auto-perdoar. Isso também é libertador e alivia, né? Muito o peso, né? E ver o lado positivo das coisas, né? Porque nada são flores, mas tem muita coisa boa, né, Alessandra? E assim, enxergar o outro também como ser humano, né? Porque, por exemplo, nós somos seres humanos e precisamos nos conhecer. E muitas vezes a gente cobra muito que o outro faça tudo por nós. Só que aquele lá também é um outro ser humano que tem os seus processos. E como é que muitas vezes ele vai fazer tudo por nós, sendo que ele não está conseguindo lidar nem com ele mesmo? Então, assim, é a questão do respeitar-se a si, mas respeitar também o outro. Que cada um tem os seus limites, né? E principalmente isso é muito colocado na questão de relacionamento afetivo íntimo e requer muito essa questão do respeito da individualidade de cada um. Porque um tipo de relacionamento assim,
ele não é um ancorando o outro, não. É os dois andando de mãos dadas juntos, seguindo por um caminho, até quando der, até quando puder. Ah, maravilha. Alessandra, um outro ponto aqui que também é interessante a gente trazer também como dicas sobre como que as pessoas podem ajudar quem está com a baixa autoestima. Então, né, quando você estiver na presença de alguém que esteja nessa situação, como você pode contribuir? Né? Então, a maneira é assim, ter conversas, encorajar conversas, que não sejam conversas negativas, né, para sair daquela vibração, para sair daquela frequência, né, tem ali demonstrar apoio, demonstrar carinho, afeto, né, um incentivo, mas também ser firme quando preciso, né? É uma maneira também de ajudar. Com toda certeza. E não deixe de ser firme, porque às vezes é isso que aquele ser está precisando para poder startar. Isso mesmo, né? Uma firmeza ali. E a escuta, aquela escuta ativa, né? Porque muitas vezes a gente escuta, mas não deixa o outro falar. Quando a pessoa está falando, né, a gente atropela ou completa. Então, você está com a escuta ativa e realmente, né, atento para que a pessoa, né, tá precisando, incentivando ele o autocuidado e sugerindo, se for o caso, inclusive, a busca de profissionais capacitados. Porque, né, a autoestima, né, a autoestima elevada, ela pode ser construída. Então, não necessariamente a pessoa nasce com ela é desenvolvida, é um processo. Então, é isso, a autoestima, ela pode ser construída, é um processo, é um né, conhecimento, e, se necessário, busquem profissionais capacitados, né? Tem terapeutas holísticos, nós trabalhamos com isso, nós também ajudamos isso, né, Alessandra? E o que eu quero deixar aqui se a sua autoestima está muito baixa, se ela nem existe, né? Se você está se sentindo ou insegura, ou não consegue reconhecer ali o seu valor, a falta de confiança em si mesmo, né? Está desmotivada, o que seja, assim, sem energia, através da humanoterapia, né? É uma das técnicas, das ferramentas que eu utilizo, a Alessandra também, e que com isso a gente pode estar ajudando. E ajudando a pessoa a se identificar lá a causa, a origem, onde tudo isso começou. Porque quando você fala em baixa autoestima hoje aqui, isso é um sintoma, mas de uma causa que às vezes está lá atrás e às vezes a gente nem percebe quando começou, por que começou, o que disparou, qual foi, né, o gatilho de tudo aquilo. E tem técnicas, tem ferramentas para isso que a gente pode ajudar. Inclusive lá no link da minha bio, toca lá no Quero Destravar a Minha Vida e você vai saber mais como isso é possível. Né, Alessandra? Como mais que pode ajudar? Sim, e eu passei por esse processo. Me tornei terapeuta a partir do momento que eu falei, opa, peraí, se eu posso, se eu conseguir este alcance, se eu conseguir melhorar a minha vida, eu comigo mesma, é isso que eu quero trazer para o mundo, é isso que eu quero ajudar outras pessoas, porque, gente, isso é libertador. É libertador, efetivamente libertador. É muito gratificante. E quem tiver com a autoestima muito baixa e sentir necessidade, quiser ajuda, conte com a gente. Conte com a gente, que a gente está aqui também para poder ajudar nesse processo. Alessandra, você quer deixar suas considerações finais? Eu quero deixar uma frase que muito me encanta, que é de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Então, não é o quanto somos, mas quanto amor colocamos em quem somos. Que lindo. Maravilha, muito bacana. Eu também quero deixar uma mensagem. Essa mensagem também eu gosto muito, porque reflete muito o que eu sinto. Essa mensagem é de Chico Xavier e fala o seguinte: ninguém cruza o nosso caminho por acaso e nós também não cruzamos a vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, por onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho da gente e carrega um pouquinho com quem a gente compartilha. Com certeza. Isso é muito mágico. Então, olha, quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, né, assistindo essa live, aqueles que vão assistir a live depois no replay. E gratidão a todos. Gratidão, Alessandra, por ter aceitado. Um beijo para você, Manu. Obrigada pelo convite. Maravilha. Tchau, gente. Obrigada pela presença, viu? Espero vocês na próxima live.